Fala galera, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje nós vamos iniciar uma série aqui esse mês de 4 episódios, especialmente para vocês adolescentes. E hoje o meu convidado nada mais é que ele, Ramingli Gotinjo. Acertei teu nome? Não. Droga. Então é Rames. Você falou Gotinjo. Gotinjo. Gontijo. Gontijo. É isso. Gontijo, viu? Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo aqui, pra não ter mais erro. É isso aí, gente. Peraí, tá valendo já? Oxi! Tá. Não. Não, porque... Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Meu nome é Daniel Lucas e hoje nós vamos dar início a uma série aqui de 4 episódios nesse mês de junho, que é especialmente para você adolescente. E hoje nós vamos bater um papo aqui com um cara que é corredor, ele joga bola, ele é fotógrafo e videomaker. Com vocês, Ramingli Gotinjo. É isso aí, gente. Muito feliz de estar aqui, Daniel. A gente tava aí vendo essa tua correria de começar esse podcast, né? E eu vi tudo que tu tava fazendo antes e eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando contigo e um pouquinho da minha vida, né? Vai ser muito importante e um prazer. É doido? Tua vida é... Eu acho que eu me espelho, mano, na tua vida. Tipo, a tua trajetória, do jeito que tu faz as coisas, mano. E o massa é que o tema é especificamente algo que tu entrega, mano. Que é cultura de excelência. E a gente tava conversando, né? Enfim, que tema vai ser? Eu acho que essa cultura de excelência, acho que especialmente pros adolescentes, vai ser incrível, né? E eu fiquei hoje me perguntando, né? Cara, no mínimo, assim, que look usar? E a Nara falou assim, não, vai de terno. Não. Tem que ser um negócio pra adolescente, né? Tem que ser um negócio, assim, que comunica. Então, assim, faz todo sentido a gente falar de cultura de excelência, porque a gente fala de algo que vai além das 4 paredes. Verdade. Então hoje tu tá na esquinha adolescente hoje. Hoje eu tô no teen. Cara, teen. Essa semana nós teve algo aí diferente, saca? E vocês já deu pra notar, né? Que nós tá agora com o apoio da OAC, né? A OAC Redenção nos contactou e fechamos aí uma parceria. Vai ver o vestido mais de OAC agora, né? E é isso, cara. E Ramingli, cafezinho, água, tá de boa. Tá no jeito aqui, tem aquele gourmet. É perfeito. Então, cara, eu vim agradecer, viu, sua presença aqui. Sei que é bem corrido sua vida e tu tirou um tempinho pra estar aqui com nós, mano. Gratificante, viu? Obrigado. E eu, o Michael, agradece aí sua presença, viu? Amém. Eu tô muito feliz por vocês e muito feliz de estar aqui. Certo, obrigado. Na TV vai ficar passando também os outros apoiadores aí. Esse copo aqui bonito aqui do Jean Lee. Aqui. Olha aí. Jean Lee. Ele é top, o Jean, mano. Ramingli. E como que, tipo... Peraí, mano, deixa eu lembrar aqui. Esse aqui o Michael corta. E vamos lá, corta. E tipo, quem é o Ramingli Gotinjo? Ou igual eu gosto de chamar de Rames, né? Para os mais íntimos. Cara, eu sou Ramingli, tenho 32 anos, sou casado com a Nara. E sou cristão e atuo na área de mídia, né? De fotografia e vídeo há bastante tempo, cerca de 14 anos. Sou formado numa área que não tem nada a ver, de gestão ambiental. E só que já vou pegar um ponto muito massa aqui sobre cultura de excelência, porque muitas vezes a gente espera a resposta de Deus para poder fazer algo que Ele nos chamou para fazer. E esquece que tem algumas vezes, algumas coisas que a gente faz nas entrelinhas, que às vezes a gente fica pensando, não chegou o meu dia ainda para poder fazer, para poder ser o que eu fui chamado para ser. Então, hoje eu sou fotógrafo, mas eu tenho uma veia empreendedora, assim, mas eu fiz um curso de gestão ambiental, no nível superior, sou formado. E assim, durante a faculdade, eu sabia que na faculdade, eu sabia que eu não ia trabalhar naquilo. E eu sabia que aquilo lá seria... Deus falou pra mim como se fosse uma desculpa. Amigo, isso aqui é uma desculpa só pra tu influenciar algumas pessoas aqui na faculdade, no IFPA. E aí,
Para resumir, durante a faculdade a gente fez célula, muitos dos meus amigos se converteram, muitos foram para minha célula, muitos, eu morava em Conceição na época, há uns 10 anos atrás, eu acho, 10, 12 anos atrás, e muitos ali conheceram Jesus enquanto eu estava ali. Eu sabia, Senhor, eu tô aqui, nesse período aqui, fazendo aquilo que eu fui chamado para fazer, não sei se vou ser isso, mas enquanto eu estiver aquilo que eu estiver fazendo, enquanto eu estiver aqui fazendo aquilo que eu tô fazendo, eu vou dar o meu máximo. E a desculpa foi a gestão ambiental, né? E no final das contas, muitos dos meus amigos foram salvos, conheceram Jesus. E para resumir, hoje eu não trabalho nessa área. Já fazia meus vídeos ali desde do terceiro ano. Era um trabalho de escola, de amigos. A gente fazia um videozinho com TechPix na época, com aquela Sony Cybershot. Windows Media Player. Media Player. Eu editava no Sony Vegas. Não sei se vocês vão lembrar aí, mas assim... enfim, tem uma amiga minha chamada Lohane que ela me ligava de madrugada. Ramin, me dá umas dicas aí de Sony Vegas. Vegas 7 era o que a gente editava. Então assim, desde muito tempo eu editava vídeo, gostava e tal. Tu também era daqueles que colocava tua foto no negocinho da música? Ou tu nunca pegou essa vibe? Não, essa vibe aí não. Eu era da época do 4 Shared, né? 4 Shared, né? Poder baixar. Não, esse dia eu comentei com o Michael. Eu falei, Michael, não sei o que, 4 Shared. Aí ele, mano, não sei nem o que é isso. Mano, onde era filme, música, CD completo, tudo era tudo. Tem hoje até baixado de uma pasta gigante, assim, de que a gente não achava, não tinha Spotify na época. Verdade. Isso mostra que a gente é antigo, já, a gente é velho, né? Mano, e tipo, tu sempre já veio nessa pegada já, sempre cristão, já cresceu cristão, ou tu já chegou a cair, alguma coisa do tipo? Não, eu nasci no lar cristão. Tenho esse, como o Israel Salazar falou, né? Eu sou ex-nada. mas assim, não é por isso que a gente é melhor do que os outros, de forma nenhuma. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Lucas, esposo da Letícia, e isso me marcou muito. Lucas Benevides? Benevides, ele falou. Inclusive, ele passou por aqui, mano. Ele falou assim pra mim, o Israel Salazar teve essa pregação, né? Teve essa palavra. E aí ele chegou pra mim e falou assim, mano, bicho, tu também é ex-nado, né? Falei, velho, eu sou. E ele falou assim, bicho, eu conhecia ele na escola, né? Tipo, conhecia ele desde muito tempo. Só que não era tão próximo. Ele falou assim, por que tu me apresentou isso antes? Por que tu não apresentou Jesus pra mim antes, cara? E eu, cara, mas eu era só próximo do teu irmão. Eu pregava pra ele, mas ele não quis saber, mas eu não te conhecia assim, não era próximo de ti. Ele falou isso, eu falei, mano, é verdade. Ele falou assim pra mim, por causa disso, eu vivi o que eu vivi. Se tivesse me apresentado Jesus antes, eu teria zerado muitas coisas da minha vida. Eu falei, caramba. Caraca, pesado. Muito pesado isso aí, muito pesado mesmo. Porque desde, daquela época lá, então, era algo que tu fazia com excelência, só que não passava por todo mundo, né? Não tinha como, né? Todo mundo. Assim, a minha adolescência também foi muito... eu era muito tímido, posso falar que até era um pouco gago. Eu não conversava direito, eu era muito introspectivo. E, assim, o testemunho mesmo, eu comecei a entender que eu era cristão, que eu precisava pregar o evangelho a partir dos 17 anos, 16 anos. Mas antes disso aí, tu sabia a tua vocação ou tu veio saber depois disso? Não. Pra te falar a verdade sobre vocação, eu tava pensando nisso também. A minha família é toda uma família de músicos e de pessoas que têm uma veia criativa, né? E eu tive uma pessoa que me influenciou muito. E aqui eu não poderia contar essa minha história sem falar dessa pessoa. Eu tive um primo meu, que ele faleceu em 2007, o Estênio. Ele era o cara, assim, em relação à edição de vídeo na época, né? De fotografia, edição de vídeo, de artes, designer e tal. E o sonho dele era fazer design gráfico. Ele era um homem muito de Deus, ele que influenciou a geração naquela época, né? 2007 de 2004 para 2007. E ele influenciou muito a nossa geração, a minha geração na época.
E aí, em 2007, ele faleceu vindo de uma conferência que eles estavam pregando e tal. E o marco para eu ter a minha vida mudada foi a morte dele, porque ele influenciou muito a minha vida. E tanto que depois que ele morreu, eu fiz como se fosse um voto com Deus mesmo, lá no altar, no dia do velório dele, falando assim: Senhor, não dá para mais eu continuar assim desse jeito, estático, sem compromisso, eu preciso mudar. E eu vou mudar e eu vou carregar o legado que o Stênio deixou. E depois daquele dia, eu comecei a querer aprender de verdade, não só editar vídeos, né? Não só aprender essas questões de fotografia de vídeo, mas de pregar o evangelho, de estudar a palavra, de liderar. Comecei a liderar a juventude, Teve uma época que eu liderei até a igreja, 1 ano, a Sião, lá em Conceição. E assim, a gente começou a ter um mover gigante de célula, de conversão de pessoas indo para o encontro, uma época de 2010 para 2015, 2016, um mover gigante na minha cidade. Então, assim, o motivo, a gente falou de legado, né? De vocação. De vocação. Hoje eu posso dizer que eu tô aqui hoje por causa do legado do meu primo. Ele que tipo te ajudou a Ele que me inspirou. Acho que a palavra é essa. Inspiração. Ele me inspirou a fazer o que eu faço hoje. Em resumo, é isso. Tanto que ele tinha o nome assim, fictício da empresa era Tecnoarte. Eu levei um tempinho ainda esse nome. Depois eu mudei, coloquei meu nome mesmo. Mas assim, eu não deixo de falar isso aí, porque isso marcou muito a minha vida. E que isso fez até tu ir fora do Brasil, né, mano? Alguns países aí, passaporte um pouco carimbado. Graças a Deus. Deveria ter trazido ele, né? Mas Todo mundo sabe a tua história, mano. Não. Aqui vai ser só algo mais pra poder incentivar, pra poder... Quando era adolescente, né? Se inspirar mais um pouco, né? Igual, tipo, tu ministrou no último encontro que teve de adolescente, a galera ficou... Eu te usei como exemplo no meu PG também. Que eu contei a história... Que lá no momento lá, mano, eles não queriam orar, saca? Tava meio tímido pra orar e tal. Aí eu fui, mano, eu conheço um cara ali que ele orava todo dia específico em tal horário. Eu não lembro se era das 11 às 12 ou das 12 às 1. por isso que a galera me perguntou lá sempre... Depois que eu cheguei me perguntando, Ramin, não sei o que... Eu acho que talvez foi o Wesley ou o Alejandro. Aí eu falei, ele sempre orava nesse horário e ele edificou a vizinha dele. Que eu lembro que tu contou isso uma vez no encontro. Foi no encontro passado. Aí eles ficou assim, aí começaram a orar. Eu falei, tá vendo, mano? Não precisa ser uma oração bonita. Claro que eu não sei como é que o amigo orava lá, né? Na hora porque na verdade, naquela época quando explodiu aquelas músicas Como Ele Nos Ama, Que Ele Cresça, Léo Fonseca, Degna Marques e tal. A gente, nesse mover que eu falei, né, nesse período de 2010 e 2016, eu passava horas, velho. No meu aniversário, por exemplo, toda vez no meu aniversário, eu ficava ali 1 hora, e quando eu acordava, era 1 hora orando, e os meus amigos querendo fazer surpresa. Ei, abre a porta aqui. Eu falei, não, mas calma aí. Tô falando com o meu primeiro amigo, que depois eu falo com vocês. Era até meio... Essa história aí a Nara contou quando tava na fila. Ela falou que eu acho que teu pai comprou o bolo. Faz um café da manhã. Grilado. E foi fazer um café da manhã e tu falou, pai, eu vou orar, eu vou pro meu quarto aqui, teu pai bater... O meu primeiro Só presente. orando lá alto. O meu primeiro presente do dia, do meu aniversário, era isso. Eu chegava e fazia. E dessa mulher aí, eu também, né? Em momentos de orações normais, nunca sabia que nada ia poder acontecer. E aí, essa vizinha, depois que ela foi embora, anos depois, ela chegou na minha mãe e falou: nossa, todos os dias eu sabia o horário exato que o Ramin ia orar. E eu encostava aqui assim no muro, porque a janela ficava aberta, batia pro muro da casa dela, na área da casa dela. E ela encostava lá e ela falava assim, cara, eu era tão edificada com esse tempo que era só meu. Não sabia que ia... Sim, tipo, algo que, um exemplo, sobre a excelência que nós tá falando. Que tu entregava com excelência, mano, nesse momento e edificou uma pessoa, mesmo sem tu saber. Porque a excelência é entregue também em 4 paredes, onde você estiver, né? Sim, acho que é sobre... a gente tem nessa conversa, né, que a gente tá tendo, sobre o que seria mesmo excelência, né? Eu acho que fazer algo para alguém como se fosse para Deus. Justamente.
Acho que essa... Acho que isso é um ditado até suíço, mano. Eu ouvi alguma coisa sobre Suíça. Na verdade, é uma cultura de João Calvino, né? Aham. Porque tem uma história bem engraçada, assim, que na época eles faziam cadeiras. Uma galera construía cadeiras e tal. E aí, para saber se a cadeira era suíça ou não, eles olhavam debaixo da cadeira. E a cadeira era de estofado e tal, parte externa. E na parte interna, se também tivesse o estofado, o acabamento por dentro, onde ninguém poderia ver, aí não, isso aí é suíço, porque é excelente. Quando não tinha, porque aqui ninguém vê, né, aqui embaixo. Uhum. Então a galera não... Era, digamos assim, o carimbo, né? E tu já tá ligado que teus vídeos já tá ficando com essa marca aí já, né? Né? Começa a tocar já, o povo já fala, opa, ali tem um dedo do Ramin. E é massa, né? É muita massa isso aí. Não dá nem pra explicar, né? Não, tipo, por exemplo, fotografia mesmo. Mano, a gente vê muita diferença, mano, quando é, tipo, um exemplo, não falando que o teu serviço, né, tipo, minimizando os outros, né, mas dá pra perceber, mano, quando vê, não é algo assim, como é que se fala, normal. É algo que, tipo, entrega além da fotografia, além do vídeo, pô, entendeu? Um exemplo, o vídeo de domingo mesmo. Que foi louco. Mano, eu fiquei me perguntando como que tu foi naquele menino lá e chamou ele pra fazer o vídeo. Porque Foi ele era loucura. do meu PG, pô. Eu me surpreendi quando eu vi ele fazendo. Foi muito aleatório ali. A gente perguntou quem que vai, e aí a Amanda e a Sarinha encontraram as pessoas ali, e foram as pessoas certas, né? Foi doido. E Mano, a história dele... Tipo, ele não falou muito no PG pra nós, tava ele sempre calado, né, dele. Tipo, ele orou também, filé. Mas, mano, me surpreendeu ver ele falando ali e tal. E depois eu vi ele no final, eu falei, caraca, mano. ele tava emocionado, Aí, cara. mano, eu tava com vergonha, nervoso. Mano, ficou perfeito, mano. Tinha que ser daquele jeito ali mesmo. Tem coisas que se tu for fazer pensando muito, tipo, não vai. Não, ficou sensacional. E uma coisa que eu deveria ter feito naquele dia, eu não filmei a reação. Eu tava empolgado querendo assistir o vídeo. Se eu tivesse... Eu tenho na minha memória só a reação da igreja e da galera da frente. Quando começou algumas pessoas a falar, a galera pulava. Eu saí do meu lugar, comecei a pular com eles. E realmente o vídeo... Mas eu não trago o mérito só pra mim, não. Porque a Sarinha e a Sara ali... A Sara, principalmente, a Chara, Sim. segurou a onda ali. Ela captou. Ela segurou um momento que a gente não tava. O sábado inteiro ela segurou aquele momento. Uhum. E foi incrível. E assim, falando sobre questão de vídeo, de excelência, né? Eu penso assim, o encontro foi um encontro incrível, mas ele se tornou um encontro único e inesquecível por causa desse vídeo, Sim. sabe? Porque se não tivesse alguém ou pessoas que pudessem contar como aconteceu tudo aquilo lá, ficaria só na nossa memória e iria esquecer. Então, quando a gente fala sobre isso, sobre vídeo, foto, acho que é muito mais do que trabalho, cara. É muito mais do que dinheiro. É sobre... E acho que essa frase é clichê, eternizar momentos. Não é sobre isso também. Mas é sobre algo que vai além de tudo isso. Exemplo, pessoas que estavam ali no Instagram, aquelas 15 mil pessoas que viram o vídeo depois, serem impactadas e, cara, eu quero isso também. Um exemplo, o vídeo que Ferro chama, né? Que foi o Deus que soltou uns dias antes. Cara, quem viu aquele vídeo ali, mano, se emocionou. E quem tipo, conhecia a história do Vitor e Ele tal. tava no PGD também. Sim, velho. Tu é doido. Que vídeo massa, mano. Ali sim foi algo assim chamativo, porque o adolescente falou, cara, preciso ir, porque o cara transformou a vida dele e tal. E hoje ver ele servindo lá, ver ele fazendo um monte de coisa que ele não fazia antes. Exatamente. E eu acho que é sobre isso, né? Acho que essa parada de cultura de excelência é sobre servir, sobre se entregar. Toda vez eu falo pra uma noiva isso. Tô muito feliz de poder servir você no dia mais importante da sua vida. Porque para noivas, principalmente, é algo único, não volta mais. E eu sempre falo assim, a gente treina, a gente se cuida, a gente se prepara para poder nos dar
intensivamente o nosso melhor sorriso, a nossa intensidade, tudo que a gente tem para que esse dia seja realmente inesquecível. Então, acho que é isso, cara. Cultura de excelência que extrapola 4 paredes. Ela alcança mesmo além. Uhum. Mano, tu tipo, tem um discernimento sobre excelência, um exemplo. Excelência do mundo e excelência pra Deus. Tipo, tu vê alguma diferença nessas questões assim? Acho que nesse termo seria... eu acho que sim, que uma pessoa que não conhece Deus, ele pode sim ser excelente, sem problema nenhum. E tem, por exemplo, cantores de bandas seculares que são muito bons, têm um trabalho incrível. Mas, assim, eu entendo que aquele que dá toda a inspiração, mesmo se esse cara não conhecer Deus, mesmo se esse cara não ser dito cristão, eu entendo que o cara que é o responsável, a pessoa que é responsável pela inspiração é o Senhor. Eu sempre oro assim, Senhor, o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, que criou o firmamento, que criou tudo, que teve a criatividade de fazer isso, também pode me dar a mesma criatividade para eu poder produzir minhas coisas. Então, assim, a fonte é Ele, né? A fonte é Ele. A gente se inspira, busca nele e o restante as coisas acontecem. Caraca, mano. Show. E o massa é que, tipo, todo esse tua dedicação, tua excelência te levou a lugares que praticamente eu sonho em ir, mas eu acho que nem que não é algo assim que não vai acontecer e tal, mas tu sempre imaginou que essa tua profissão, essa tua excelência que tu entregava ia te levar onde já te levou? Não, nunca imaginei que poderia conhecer tudo isso aí. Nunca imaginei mesmo. Mas acho que é sobre isso, né? Eu vou contar um pouquinho sobre essas histórias que eu vivi, mas acho que é exatamente sobre isso. Porque enquanto eu fazia aquilo que eu fazia, eu ia passando os meus processos. Nunca imaginei. Tu acha que lá com 15 anos eu tenho sonho de conhecer a Europa? Nunca pensei nisso. Então, eu acho que é sobre viver o sonho de Deus mesmo. É sobre estar no centro da vontade dele. É claro que no meio desse caminho a gente erra, a gente desvia, mas ter o coração no lugar certo. E dar a resposta, eu sempre falei isso, dar a resposta certa no tempo certo. Então, e a oportunidade de dar a resposta certa. A minha primeira oportunidade que eu tive não foi nem para poder trabalhar e nem pregar, ou pregar não, mas fotografar e fazer algo. A primeira oportunidade foi em uma missão de implantação de igreja na Argentina, na Igreja Videira, com o meu amigo pastor Thiago, 2016. Vamos pra Argentina, mano? Eu falei, bora, Buenos Aires. Bicho, tu sempre falou que ia me levar pra esse negócio aí, não me levou. Inclusive ele falou pra mim que em julho Do ano que vem. desse ano vai ter de novo. Aí, desse ano? Desse ano. Só que Desse ano tá muito em cima. tá bem em cima mesmo. Sempre tem essas missões holidays, né? Eu participei delas. Podia Foi a primeira... nós ir, pô. Não, com certeza. Tá esse contato com eles. Mas a gente vai fazer as nossas próprias missões com o Wezer, né? Essas missões aí na Síria. Então, nós temos líderes assim que tu chegar lá e falar, ei, bora jogar pedra na lua, e eles vão, pô. Não, os caras são loucos. Falar, véi, fé de Deus, pô, então bora. E eu acho que gera até a vontade de a galera aprender inglês, hein? É verdade. Eu não tenho nem passaporte, eu tô querendo viajar. Olha, é isso. A primeira coisa é isso aí. A primeira coisa pra poder viver algo é tirar o passaporte. Não, pô, eu vou dar um jeito de E falar em já passaporte, nessa viagem aí que eu fui, não tinha passaporte. Ah, Não precisava de tem um passaporte. testemunho em cima disso, né? E tem mesmo, mas na verdade, quando vai pra América do Sul, você vai com passaporte ou com a carteira de identidade, perfeito, ou até mesmo motorista. E eu não tinha passaporte, mas tinha essa carteira. E eu fui, mas aí minha carteira de identidade não percebi, ela estava vencida. E quando chegou no dia de embarcar mesmo assim, em Brasília, a mulher falou, cara, você não pode embarcar. Eu falei, comecei a ficar muito nervoso, triste, chorando, porque a igreja tinha investido para eu poder ir.
E eu fiquei pensando, vão falar de mim porque eu sou desorganizado, porque eu não me preparei para poder ir. E aí, eu pensei, cara, Deus falou para mim nessa viagem e eu vou. E eu tenho certeza que foi uma das experiências mais de divisão de águas, assim, o maior divisor de águas da minha vida. Porque eu decidi assim, cara, eu vou fazer esse check-in aqui mesmo, sem ser aqui no balcão de despacho de mala, porque eles não estavam deixando eu ir. E eu vou mesmo sem identidade, mesmo com a identidade vencida e borrada do jeito que tava. E aí eu coloquei a mala na esteira, aquela mala gigante que era de 32 quilos, que era só pra despachar, e eu coloquei ela na esteira e eu comecei a orar, Senhor, que eu seja invisível, que eu chegue nesse local. E me colocaram no avião sem identidade, velho. Quando eu cheguei no avião de São Paulo mesmo, pra Argentina, eu contei toda essa história pra moça que tava estando do meu lado. Ela falou, não, você vai precisar de ajuda. Eu moro na Argentina, eu vou te ajudar. E você tá comigo, você não tá sozinho não, você tá comigo e eu vou responder por você. E fica tranquilo que a gente vai passar junto. E eu nunca tinha visto essa mulher em nenhum lugar. E aí ela respondeu por mim em espanhol, eu não sabia falar nada. Cheguei na Argentina sem identidade, sem nada. Eu acho que pra mim foi a experiência assim mais louca que eu tive na minha vida. Eu tive várias, mas essa foi a primeira Essa aí foi a que puxou a filha, né, mano? puxou a fila. Foi louca, louca, louca mesmo. E aí daí começou as outras viagens, né? As outras portas se abrindo para outros lugares e foi marcante. Caraca. Tu já sabe dessa história, né? Porque aquele dia lá fui lá privilegiado. no Pastor Alan, a gente Já fui privilegiado de ouvir algumas histórias tuas, já que tu contou. Já te segui pra poder ver tuas ministrações, já. Mas uma das histórias que eu, tipo, gosto mesmo é quando tu fala sobre que tu era jogador de futebol. tava ser jogador de Não, futebol. eu acho que não. Mas aproveitar que tu já vai falar nisso, deixa eu pegar bem aqui. Mano, Cebola lançou uma parada aí. Creatina, pai. Aqui, ó. Você, né, que pratica esporte, corre, joga bola, natação, essa aqui precisa pra tudo, mano. Inclusive também ele te deu Reconstrução de fibras musculares, né? meu parceiro. Ó. Ele também vende lá essas barrinhas proteicas aqui, ó. Olha esse cordão pra tu aí, mano. É loucura, hein? Essa aqui, né? Bom, Chocolate, caramelo, amendoim. ele vai Perfeito querer essa essa venda aqui, ó. Essa aqui tá perfeita. E é isso, mano, ó. Creatina lá do Cebola, ele mesmo que lançou ela lá, braba. E é isso, pra quem é atleta aí, ó, ou quer ser, não sei, eu mesmo não bebo muito isso aqui não, mano, ó. Vou mentir. E é porque lá em casa tem arrodo. Mas isso aí não pode deixar, não. Tu gera uma força que tu nunca viu na vida. Sim, mano, tô certeza. Levanta um peso que tu nunca... A creatina, não, e essa creatina aí que ele lançou aí, acho que tá na promoção lá também. E voltando aí, agora tu ia ser jogador de futebol. Era meu sonho, né, cara? Meu pai era jogador de futebol, né? Meu pai era Os goleiro. adolescentes aí tem esse sonho, né, mano? De... Muitos. E é o sonho, acho que todo brasileiro, né? Todo menino. Eu comecei a viajar com 9 anos de idade. Minha mãe sempre fala assim, que eu sempre fui ousado e corajoso. Imagina, tu tinha coragem de mandar teu filho com 9 anos de idade pra São Paulo sozinho, assim, com 20 meninos, cuidado por um treinador nos dias de hoje? Cara, eu fui, como é que fala? Não fui jogador, não fui esses, né? Mas cheguei aí viajar aí pra fora aí, Conceição, pra fora. Conceição, né? Não, Canaã. Fui aí em alguns amistosos aí, saca? E tipo, mano, eu acho... Jogar um paratocanzinho, né? Jogar um Paratocan aí, Paratocan era mais. Eu fui campeão artilheiro paratocan em 2004. Bom, eu acho que o Norato vai estar vendo isso, né? Comentar não. alguma coisa aí. Ele não é dessa época, não. Ele é redenção. O Norato jogar era futsal, Ele ele não- Maria Não é Benta. dessa época, não. E tipo, igual tu falou, eu acho que com 9 anos mandar um filho, mano, pra esses trem, é muito... Ou conhece o treinador muito bem, né, mano? Ou então é Deus mesmo. Na época, pelo menos, era mais seguro, né, velho? Hoje eu não sei se eu tinha coragem de fazer isso, não. Mas minha mãe falava assim... Fala hoje, né, que eu tenho essa ousadia que eu tenho hoje com
mais velho, assim, porque foi desde criança. 9 anos eu era desprendidão, assim. Dos 9 aos 15, viajando todo julho e dezembro. E aí começou a desbravar. São Paulo, o Nordeste inteiro, Tramandaí no Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Rapaz, tu andou, hein? Experiências loucas, assim. Campeão em cima do Paraguai, numa virada, num empate dos últimos segundos. E campeão nos pênaltis em cima dos paraguaios lá, em 2002, na cidade chamada Cesário Lange. Loucura. Eu acho que o futebol, eu tenho muita marca mesmo de poder gostar do futebol. Porque ele moldou mesmo o que eu era. Minha infância foi muito boa. Realmente eu curtia muito. E eu falo isso porque o meu sonho era ser, porque meu pai era jogador. Meu pai era goleiro profissional. E, inclusive, a primeira banda da minha casa, ele construiu com dinheiro de futebol. Ele jogava O dinheiro do bicho. dinheiro do bicho, né? Araripina, no Pernambuco, conheci agora esses dias lá. Meu pai morou lá, jogava lá, jogou em times de Tocantins, do Pará, profissionalmente. Conheci ele como Gilmar goleiro. Meu pai, o melhor goleiro da região na época. Porque o bom também dessa tu ter esse pique de atleta da infância pra cá, né, mano? Da adolescência, é que hoje o teu trabalho também tu não para, né, mano? Não para. Hoje é praticamente a vida de um atleta. É loucura, velho. Não para. A gente não... Esse final de semana mesmo eu achei que eu não ia vencer, não, viu? Foi loucura. A gente dormiu acho que 3 ou 4 horas por noite. E o mais dirigindo e tal. Que tipo, tu ganhou prêmios, troféu com o futebol e também na fotografia, né? Cara, tu tá bom demais, hein? Tá puxando uns engates assim. Estudado, pai. Quem estuda é eu. Muito bom, muito bom. Vamos falar desse prêmio então? Moço, cadê o teu passaporte? Cara, eu teria que ter trazido, né, esse passaporte. Ah, mano. Tipo, mano, eu acho que o povo tá esperando esse episódio só por causa dessas histórias. Essas histórias, né? Tipo, ir pra Suíça, comer o chocolate suíço. Claro que esse daqui é melhor, né, mano? Mas é a vida, né? E tipo, Suíça, o que eu sei, Suíça, Portugal, Espanha, a Espanha até a garrafinha de lá. Escócia, Inglaterra, Caraca, a Escócia, Uruguai. A Escócia eu perdi. Escócia, Uruguai, Argentina, França, Alemanha, Turquia. Isso aí não tá no meu script, não. Isso aí. A Turquia eu lembrei que tu postou uma vez comendo em alguma coisa lá diferente. Umas... Não sei nem o que era. Não, tá bom, mano. Era algo... Também humilhar nós também, mano. É isso aí. Mas a Europa todinha ali quase fechou, então. Falta muita coisa ainda, mas eu acho que, sei lá, uns 10 países, eu acho. Tipo, tudo tirando foto e vídeo. Foi, cara. Foi tudo inexplicável. Muito louco mesmo o que aconteceu. Como eu falei, né? Sou muito corajoso em relação a essas questões. Bora lá então contar um pouquinho dessa história então. Porque vou tentar resumir rapidão. Assim. Não, muitas das vezes o adolescente cacete acha que só faz isso aí quem é jogador de futebol, mano. Porque, mano, até prenderam hoje em dia, mas nos Estados Unidos, mano. Entendeu? Não é só jogador de futebol que viaja, que tem essa liberdade financeira, não, e geográfica. Qualquer profissão hoje em dia, se quiser ter pulso firme, consegue. Mas vale lembrar também que às vezes a gente fala, como tá falando para adolescente, e eu vou falar para eles agora, não é só sobre dinheiro, galera. Porque a gente tá falando de, sei lá, viver independente ou viajando para qualquer lugar e tal. Não é só sobre dinheiro, porque não foi o dinheiro que me colocou, que me fez ir a esses lugares que eu fui. Foi o favor de Deus. Foi isso. Então, muitas vezes a gente quer buscar resultados, buscar grana e tal. E tem muitos de vocês que às vezes querem ser logo bem-sucedidos, mas não é sobre isso. Isso é um meio só. É um meio para que a gente possa utilizar e trabalhar para que a gente possa cumprir algo que o Senhor nos chamou para fazer. Então é sobre favor, é sobre entender, cara, eu sou filho de Deus, eu sou favorecido, tem uma graça e uma unção sobre mim, e não importa onde eu estiver. Eu falava sempre isso pra mim, se eu estiver na China, eu vou ter trabalho lá.
Porque eu sou favorecido. Não porque eu mereço, mas porque eu sou justificado, o sangue de Jesus está sobre mim e acabou. Então, Isso é mesmo. crer nisso, isso muda tudo. Tipo, também igual. Mano, eu nunca vi tu fazer algo sem ser com excelência, velho. Tipo, não vi ainda. Tudo que eu vejo tu fazendo, igual a última cela que teve. Mano, tu organizou tudo lá, mano. Ficou filé, coube todo mundo. Tipo, uma parada. Ficou casa de mãe, né? Ficou. Mano, tava cheio, mas tava confortável. E tipo, Ar-condicionado. uma parada assim que eu acabei de ter aqui, é tipo, a excelência, mano. Aí tu faz algo com excelência aqui pra alguém. Esse alguém, mano, vai te indicar, mano. E não tem como. Mano, quem fez, achei bom, quem fez, fulano. E fulano vai avisando ali pra fulano, aí vai espalhando a É isso. notícia. E é isso que aconteceu comigo. Exatamente isso. Porque a história foi a seguinte. Eu conheci um amigo meu, a gente fez um evento aqui em 2010. Se aproximamos muito. E 3 meses depois desse evento, uma conferência de jovens, ele foi embora pra Inglaterra. 7 anos depois, ele me liga. A gente trocava ideia de vez em quando, mas ele fala, mano, vou casar. Vem fazer meu casamento? Era meu amigo que morava em Conceição. Vou casar com uma britânica. Eu falei, caraca, sério, velho? Falei pra Nara, amor, o André tá chamando a gente pra ir pra Inglaterra. E aí eu logo, cara, então, mano, ele falou, eu pago tua passagem e tu vem fazer minhas fotos. Eu falei, demorou. Fechou então. E aí eu paguei a passagem da minha esposa, chamei minha irmã e meu cunhado. Bora pra Inglaterra? Bora. Chamei mais um amigo meu, fotógrafo, e a esposa dele. Véi, bora fazer um casamento na Inglaterra? Bora. Cada um pagou essa passagem, pá, foi. Passamos 15 dias e fizemos o primeiro casamento fora do Brasil em julho, 1º de julho de 2017. Experiência, assim, louca. Quando a gente pisou o pé, cara, nós estamos em Londres! É assim, loucura mesmo. E foi de galera, né? Eu sempre viajo assim, nunca sozinho. E aí, fizemos o melhor, entregamos, foi incrível aquele casamento. E aí, esse casamento, obviamente, tinha convidados britânicos, né? E tal, tinha brasileiros também, por causa do André, mas tinha britânicos por causa da Liz. E aí, um ano depois, um amigo do André, que tava no casamento, o Ariel e a Lídia, fala com o André. E, mano, eu quero que o Ramingli venha fazer meu casamento. Só que ele falou assim, man, I just want the Ramingli Começando a me tirar. Começando a me tirar. Peraí, vou pôr no Google aqui. come here in London to do my wedding. Yes. E aí eu não falava inglês na época. Não falava nada assim. Aí Eu tu falei, só fez assim, ó. falei, cara, eu vou. E ele, mandei o orçamento pra ele. E na época eu só queria ir. E ele foi a mesma história, 2018, em setembro. 6 de setembro de 2018. E eu falei, cara, paga minha passagem. E eu vou. Não cobro nada. E ele me pagou, eu lembro, 700 libras na época. Paguei a minha passagem só. E a da Nara eu paguei. Tive um custo pra poder ir. Cara, não ia pelo dinheiro. Eu ia pela experiência, velho. É experiência. Cara, 2 casais britânicos estão querendo que você faça um casamento que, tipo assim, tu é de Conceição do Araguaia, velho, no Pará. E aí eu, claro que eu vou, não vou, não tem empecilho nenhum. Aí eu emendei. Falei assim, amor, vamos passar 2 meses na Inglaterra. Vamos trabalhar lá e estudar inglês. Aí ela, não, mas ela trabalhava no Dicey na época. Uhum. E aí fazia faculdade, ela conversa vai, conversa vem, trancou a faculdade. Eu ia sozinho e ela ia ficar. E Deus fez um monte de coisa acontecer, ela trancou a faculdade. O chefe dela deu 50 dias de férias pra ela. E 50 dias de férias, 50 dias podendo trabalhar também lá. E a gente ficou 60 dias em Londres, fazendo inglês, fizemos o casamento e fizemos mais um monte de outros trabalhos. E participando de célula em inglês e conhecendo, na escola também inglês, a gente conheceu gente de todo lugar, de Marrocos, Coreia do Sul, Japão, italianos, espanhóis, colombianos, de todo lugar, brasileiros também. E aí a gente servia na igreja, tocava no domingo e servia na célula, a gente ia pra videira. E aí passamos 2 meses lá. E nesse período da escola de inglês, a gente conheceu uma brasileira. Fizemos um ensaio dela lá também. E aí, beleza. Pra resumir, antes de voltar pra casa, fui pra Portugal fazer um casamento de uma galera de redenção. Eles sabiam que eu tava lá em Londres e eles falaram assim, Ramingli,
vou casar dia 24 de outubro de 2018. E eu, cara, tô em Londres já. Mano, Me chama. do lado, do É, lado. tô aqui. Aí só que dia vai ser? Dia 24. Caraca, eu volto pro Brasil dia 25. E aí eu falei, não dá pra fazer, de boa. Aí falei com meu amigo com o André, chamei um outro amigo meu, videomaker de Milão, que era amigo do André, eu nem conhecia, Ó, já os fui fazendo contato. Os contatos Falei, mano, bora fazer um casamento comigo em Lisboa? Bora. Aí a gente foi, fez o casamento, terminou o casamento dia 24. 5 da manhã terminou o casamento, a gente arrumou as coisas, pegou o voo 7 da manhã, voltou pra Londres. Eu cheguei em Londres dia 25, fiz um último ensaio fotográfico, terminei 4 da tarde, voltei pra casa, umas 2 horas de trem, me arrumei e vazei pro Brasil. Morto, de quebrado intensamente ali aquele dia. Caraca, mano. Então, aí, tava falando dessa amiga, né, que eu conheci na escola de inglês. 2 anos depois, em 2020, ela me liga, fala, Ramingli, eu mudei pra Suíça e eu vou casar em março de 2020. Bora? Bora fazer meu casamento? Quero que vocês façam, tu e a Nara. Eu falei, caraca, véi, claro que eu vou. Paga minha passagem de novo. Só foi isso, você não teve dinheiro, velho, só teve experiência. Bicho, e engraçado porque minha irmã, ela é fã do eu, sabe? A Yasmin, a mãe de Cebola. E ela casou, né, esses dias e tal. Dia aí, meio do ano passado, eu acho. E ela sempre falava que queria que tu fizesse casamento e tal, não sei o quê. E ainda mais agora ela ouvindo essas tuas histórias aí, meu parceiro. Agora ela vai casar de novo, ela. Pra tu fazer com o casamento dela. Foi muito doido, muito doido. Essa viagem o Wesley foi, inclusive. Foi a primeira viagem que a gente fez junto com ele. E foi bem louco. E foi no período da pandemia. A pandemia explodiu e a gente, bora fazer, bora pra lá. A gente foi pra Suíça e as portas se fecharam, as fronteiras se fecharam quando a gente tava na Suíça, nesse período, dia 15 de março de 2020. E tivemos o casamento, a gente fez o casamento. Terminou o casamento, foi incrível mesmo, a gente teve muitas experiências, muita palavra de conhecimento. O Wesley era, digamos assim, quem nos ensinava sobre muita coisa naquela época, que ele já ensinava na escola de profetas. A gente teve um intensivão de 1 mês e meio com ele ali. Já discernir algo que você Já né? era bem louco mesmo. E aí, a gente ficou ali, fez mais outros trabalhos na Suíça, com outros contatos. E essa história tu vai saber também, mas a galera precisa saber de outra Pode, eu não canso de ouvir, não. Mas de outra parada ousada mesmo que teve. Quando as fronteiras fecharam na Suíça, a gente fez o casamento lá numa cidade chamada Baden. Isso, pandemia, né? Pandemia, The Walking Dead, não tinha ninguém na rua. Só era eu, o Wesley e a Nara no hostel, não tinha ninguém. E assim, tudo, sabe aquele ventinho assim do pica-pau? Faroeste. Tipo faroeste mesmo. Bolinha de mato, sabe? Aí, a gente precisava de um lugar pra ficar, tudo era muito caro, a gente não tinha tanta grana. E aí eu por meio desse casamento eu eu tinha um contato de uma mulher que supostamente seria a cerimonial desse casamento, mas ela nunca foi e nunca seria, mas quase seria, supostamente seria. E aí, o nome dela era Luísa. E aí eu tinha contato dela e a gente, depois de Baden, ia para Basel fazer mais 2 trabalhos lá, de institucional de algumas empresas que a gente conheceu também. E aí, só que não tinha onde ficar em Baden, ou em Basel. E aí eu, cara, vou mandar mensagem pra Luísa aqui, velho. Nem conheço ela, mas eu vou ver o que vai rolar. Luísa, você conhece alguma igreja aí que pode abrigar aí 3 missionários brasileiros? Aí, assim, realmente, eu falei sério mesmo, que a gente precisava mesmo pra ficar. Ou então, Luísa, será que você tem algum lugar na sua casa aí, um quarto disponível pra poder 2 dias só abrigar a gente? E ela não conhecia a gente e ela disse sim. Disse sim, cara. Sem explicação nenhuma. Caraca. Até hoje eu sou muito amigo dela, do filho dela, do Gustavo, do Hendrik, do esposo dela, que é alemão. E hoje ela fala, eu não entendo o que Deus fez ainda, não entendo mesmo. E aí ela recebeu a gente, na época da pandemia, ela tava com muito medo de tudo, ela
nos viu só de longe, assim, abriu a porta do quarto, deixou a gente lá. O quarto era fora da casa dela. E quando eu, a Nara e o Wes entrou naquele quarto, a gente se derramou de chorar, cara. A gente se acabou e Deus, não acredito que o Senhor fez isso com a gente. Uma coisa, assim, inacreditável mesmo. Mano, e se tipo, ela não conseguisse o lugar, você ia ficar na rua ou... Mano, não sei. Porque eu acho Sei. que lá não tem morador de rua. Tem. Tem? Ai, tem, mas eu não sei. Não faço ideia de como que seria. Foi a mão de Deus mesmo que usou a Luísa pra poder abrigar a gente. No outro dia de manhã, quer dizer, no mesmo dia à noite, a gente foi sair só pra abrir a porta mesmo. Tinha lá uma sopa alemã pra gente, quentinha, naquele frio de 4 graus. Miojo não, né? E, cara, a sopa alemã é tipo um macarrão com umas carnezinhas dentro e Miojo. batata. Top Só tudo. isso. Caldo de água. E a gente, Mas no frio e tava no quentinho. frio e com fome. Caramba, foi sensacional. Depois disso, a gente voltou para Londres, ficamos presos mais um mês em Londres na pandemia. E aí, enfim, fizemos mais outros trabalhos lá em Londres. Eu tenho um amigo lá, esse mesmo amigo, né, o André, que recebeu a gente. E voltamos para casa na pandemia. E aí as coisas foram acontecendo, ficamos amigos desse casal que recebeu a gente. E aí, no final do ano, falando um assunto massa sobre oferta extravagante, eu e a Nara decidiu, no final do ano de 2020, ofertar na vida das pessoas que foram cruciais na gente naquele dia. E a gente, vou falar em números, porque acho que não tem problema, mas a gente decidiu ofertar R$8.000 na vida de pessoas. E a gente ofertou 2.000 para cada pessoa. E uma dessas pessoas foram o Wesley e a Luísa, que foram pessoas que influenciaram a nossa vida. E a gente entende muito que não é sobre dinheiro, né? Não é sobre dinheiro, mas é sobre semente. E sobre agradecer e sobre semear no reino mesmo, porque o que elas fizeram por nós, no caso a Luísa especialmente, nada paga. Verdade. R$100.000 não pagaria, não tem grana que pague o que ela fez por nós. Então, não é sobre dinheiro, mas a gente decidiu ofertar por tudo aquilo que ela fez. E daí a gente foi tendo contato, conexões, afinidade, e voltamos para lá de novo. Ficamos 15 dias na casa dela em 2023, e aí a gente pôde esclarecer toda essa história. Como você teve coragem de receber a gente, Luísa, na Suíça aqui? Foi muito louco. Foi falando sobre cultura de excelência, né? Tu falou de indicações e tal, quando a gente faz uma coisa legal pra alguém. Foi isso. O que aconteceu comigo foi isso. Dando o máximo a cada oportunidade, entregando intensamente em cada momento, pra cada noiva, pra cada cliente. E aí a gente fez os contatos que a gente fez na Europa. Caraca, mano, e massa que esses contatos que tu fez, tudinho, esse network todo pesado, te rendeu até troféu, cara. Esse foi o ápice de tudo. O ápice mesmo, total. E tudo baseado em oferta. Muitas vezes eu não ofertava valores, né, dinheiro, mas eu ofertava meu trabalho, ofertava minha vida mesmo para isso. E aí teve uma conferência, tive a oportunidade de, por meio dessas conexões, de participar de uma conferência de mulheres empreendedoras 2023 na Suíça. E aí conheci uma mulher chamada Natália Mondelli. E essa aqui é pra você, viu, Nath? Porque você abriu portas pra mim mesmo. E eu ofereci meu trabalho. Falei, vou estar aqui e vamos nessa. E ela me fez ter muitos outros contatos, porque ela não é muito influente na Suíça. E fui de novo em 2024. Fiz muitos outros trabalhos institucionais, trabalhos tanto para empresas suíças quanto para brasileiros também. Mas aí foi quando, em 2024, ela falou assim, Ramiro, a gente eu vou ser responsável por uma indicação de um prêmio dos melhores do ano, profissionais do ano na Europa, que vai acontecer em Lisboa. E eu te reconheço e eu quero te indicar como o melhor storyteller, na verdade,
da Europa nesse ano de 2024. Bicho, E- tem como tu explicar o que é storytelling? Storyteller Eu é não sei. contador de histórias, né? É isso, né? Um cara que conta histórias. Hoje a gente resume mais nosso trabalho não só em fotógrafo ou videomaker, mas em storyteller, né? Que, enfim, posso contar histórias tanto de casamento quanto de É tudo então uma empresas. história. Contar uma história. E aí a gente foi indicado e a gente teve um esforço a fazer, a sair daqui, a ir para Lisboa, receber um prêmio, um investimento a fazer, mas foi assim uma experiência incrível. Mas é claro que para mim foi tudo uma questão de uma importância, né, de um business, de networking, de poder também ser reconhecido. Mas quando chegou no dia da fala, né, de ter um momento, né? Eu tive 1 minuto, mas na verdade, na prática, foram só 15 segundos. Quando eu comecei a falar, a galera aumentou o volume e começou a meio que abafar, assim, Uhum. a minha fala. E eu continuei falando. Todo mundo começou a, a meio que apoiar a causa quando eu tava falando, porque eles perceberam que eu fui meio que abafado. Mas uma das coisas que eu falei assim, que eu sou um embaixador desse reino aqui na Terra, de um reino invisível, e o meu trabalho, ele faz com que as pessoas se veem de uma forma que elas não conseguiam se ver, e elas começam a conhecer como Deus as vê. Elas têm a possibilidade, a capacidade de ver, de se ver como Deus as vê. E aí eu falei assim, eu quero dar honra e glória a Jesus, que é por causa dele que eu estou aqui hoje. Então, assim, eu tava no meio eu tava dentro da Câmara da Indústria do Comércio de Portugal, na capital de Portugal, e ia levantando o nome de Jesus naquele momento lá. Então, assim, foi muito louco. Eu não usei o prêmio somente pra mim, né? O prêmio realmente precisava ser devolvido pra ele. Então, assim, cara, é loucura, é muita história incrível, muita coisa louca mesmo Uhum. que Mas, Deus fez eu tipo, viver. como que tu lidou com esse momento aí que, tipo, praticamente foi algo desvalorizador, né? Pra tu, tipo, algo que tu tava. A questão do abafar, A abafar. É a questão de. Não vou eu pôr fiquei muito nervoso. preconceito, porque, né? Ah, preconceito. Não. Não, 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 não foi isso, não foi isso. Eu também acho que não foi preconceito, não. Foi algo. Foi mais a questão de. Como eu posso falar? Talvez não foi alguém que a pessoa quis que ganhasse, e aí. Não, não, mano, é porque ela já era só um momento de fala mesmo, era só isso. Uhum. Mas na verdade, não era. Acho que era mais não posso dizer nem falta de educação, mas é mais ou menos por aí, né? Com 15 segundos já aumentaram ali a música. Mas eu super lidei de boa com isso. Depois, isso acho que fez até bem pra mim, porque depois a gente foi sair pra jantar com os amigos. E a galera falou assim, Ramingli, eu fui jantar com o pessoal do Clex Club, que é do Flávio Augusto, o Joel J e tal. Não sei se tu conhece. Vixe, É, muito. mas essa Natália Mondelli, essa minha amiga, ela é aluna deles, né, do Clex. Então toda a galera do Clex estava lá nesse dia. E aí, Carneiro, Joel é, J. isso mesmo. E tinha muita gente do Clex lá recebendo o prêmio também. E aí eles saíram pra jantar juntos e ele falou, cara, o que fizeram com o Ramingli não é certo, não. E eles começaram a falar só de mim, na mesa, né? Por causa daquele dia, daquele fato que aconteceu no evento. Então, de certa forma, foi algo que veio pro bem, né? E eu soube lidar muito bem com a situação, mas assim, é isso, cara. E pra mim foi muito bom ter esse reconhecimento, de poder ter meu trabalho, né, valorizado, reconhecido e ainda ter também a oportunidade de falar de Jesus num momento como aquele. Num ambiente que, tipo, só pessoas que não conhecia, né, mano? Gente de alto nível ali, de high ticket, e eu tava no meio deles ali. Caraca. E aí, já tem projetos marcados já pra Europa, Agosto de 2025. Esse ano a gente vai de novo. na Europa? Vamos de novo. Aproveita aí que vai que esse vídeo chega lá. Já vou falar. Já. Na verdade, eu vou falar pra galera já aí da Suíça também, né? Que tá. Pra reservar a sua agenda também. A gente vai fazer um casamento dia 23 de agosto, da Lori,
né? Que é uma brasileira que depois de um casamento que eu fiz ano passado em Genebra, Aonde? em Genebra, né? Em 2024. Depois desse casamento, essa noiva ela não veio por indicação, assim, nada. Ninguém era amigo dela e tal. Ela simplesmente viu o trabalho que eu fiz em Genebra, viu o vídeo, e ela entrou em contato com a gente e viu a possibilidade. A gente fez uma reunião e ela falou assim, com essas palavras: eu faço muita questão que seja um brasileiro que fotografe meu casamento, porque o brasileiro tem vida, tem calor, tem inspiração, criatividade. E assim, ela tá nos levando de novo de redenção pra Suíça para poder fazer um casamento agora, dia 23 de agosto. E aí, só pra falar também, uma deixa, né? Dia 6 de setembro, a gente vai estar numa cidade chamada Montreux, que é bem pertinho de Genebra, onde tem um castelo lá e tal. Nesse castelo vai ter um outro prêmio. Vai ter uma outra premiação, uma outra premiação de gala para profissionais do ano de 2025, que organizados. E nesse a gente vai fotografar, a gente vai cobrir esse evento em 2025. Inclusive amanhã eu tenho uma reunião com a galera da Suíça pra poder falar sobre isso. Cabelão, mano, estranho, eu caio, tá? Vamos lá, ué, vamos lá. Só precisa ter disposição, né, pra fazer... Só que disposição foi comer a barrinha lá do Cebola e a creatina. E, mano, esse pacote, né, mano, com excelência, a vida cristão, tu entregar algo diferente, né? Como que tu busca motivação, mano, pra poder tá lidando com isso todo dia? Tipo, tu acorda e já toma a creatina de Cebola e já vai. A creatina ajuda demais, de verdade, ó. De verdade mesmo. Eu falei pra ele. Compre essa creatina de Cebola. Eu falei pra ele que tu bebe creatina. Ele Não, é sério. Isso, o cara é atleta. É sério mesmo. É sério mesmo. Eu tô tão focado nisso que isso é tudo o final é ter um bom desempenho no trabalho, né? E uma saúde melhor. Mas o foco mesmo do treino e tudo mais talvez não possa ter tanta diferença assim. Lendo agora, mas eu engordei 15 quilos. Comidinha pesada, comidinha aqui, aquilo, refeição tal hora. Aí o rapaz, o amigo tá focado. Quem me conhece aí em 2022, eu tava numa situação bem complicada. E hoje já tô numa forma melhor. Mas tu falou sobre inspiração, né? Como? Tipo, tu acorda motivado. É muito boleto? O Michael que eu diga aí, ó. Tem que passar o Pix pra ele todo no final de mês. É muito boleto, aí tu já prega eles na parede, aí quando tu acordado, primeira coisa que tu vê, eita, aquele boleto ali. É muito. Na verdade, a Nara que sabe disso aí, eu nem lido com isso mais. Aproveitando que tu falou dela aí, Michael, não tem que ir lá e vem aqui, viu? Porque ela anda com um amigo, né? Então deve ter histórias que ele não quer contar aqui e ela vai contar, né? Você podia fazer um com ela, velho. Ela acho que... Não, vou ver uma data. Eu acho que agora em setembro nem agosto, né? Com ela? Ela vai estar no mundo. Mas eu acho que ela vai entregar muito mais que eu, viu? Muito mais histórias. Ela é a pessoa que tá por trás do Ramiro. Tá por trás, mas ela é uma completude de tudo. A base financeira, racional, quem realmente é administradora de tudo, e a parada da saúde, de vida com Deus, de experiência, de adolescência, cara. Falar da Nara aqui, a gente falaria mais umas 2 horas aqui, se a gente pudesse explicar um pouquinho mais e falar da minha esposa. Mano, tipo, tu acha que excelência e resultado é processo? Como é que tu acha que é, tipo... É igual o pacote que eu te falei aqui, né? Claro que foi um processo até tu chegar nessa entrega de excelência que tu tem, né, mano? Mas voltando por um lado, assim, cristão, é processo? Todo dia tu faz 1% a cada dia? É processo. É entender que se eu estiver fazendo uma coisa pequena, preciso fazer excelente. Se eu estiver fazendo algo grande, eu também vou fazer excelente. Na verdade, o resumo eu só vou ter a oportunidade de poder fazer algo grande se eu tiver feito
algo pequeno com excelência. Algo quando alguém não estava vendo, Caraca, é verdade. né? Algo... é sério, desde lavar uma louça, como os homens casados fazem bem, né? Com certeza, né, mano? Até fotografar um casamento. O mais importante é deixar a pia limpa, né? É isso, é o mais importante. E é o momento que os homens têm mais experiências com Deus ali. É o momento da louça, cara. Verdade. Mas é isso, é entender, né? Como eu falei anteriormente, de estar fazendo para Deus. Quando eu faço para Deus, se eu entendo que se eu estiver fazendo pro homem do mesmo jeito que se eu fizesse para Deus, então eu tô fazendo excelente também. Caraca, mano. E tipo, como que um adolescente pode, na prática, assim, no dia a dia dele, tá entregando algo com excelência? Como que ele pode, né? Adolescente. Acho que adolescente. Eu tava lembrando dessa passagem hoje, velho. E orando hoje de manhã, em 1 João. 1 João. Fala assim: Jovens, eu vos escrevi jovens, porque vocês são fortes e vocês venceram o maligno. Então, a Bíblia fala dos velhos que eles terão visões, mas fala dos jovens que eles são fortes, porque eles já venceram o maligno. Então, e a palavra de Deus permanece em vós. Fala assim. Então, assim, é essa força que o adolescente tem, essa disposição, essa energia, essa garra, tem que ser canalizada para algum lugar, né? Tem que ser canalizada para o Senhor. E aí, sobre inspiração, sobre fazer algo excelente, eu acho que a música anda muito com isso aí, porque eu sempre fui um cara que sempre ouvi muita música, sempre fazendo tudo com música, viajando com música, e às vezes tô ouvindo uma música e pum, vem uma ideia, uma inspiração, um vídeo para fazer, eu já vou anotando, tudo que eu vejo eu vou fazendo. Então, acho que um conselho prático é ouvir músicas de Deus, ouvir músicas boas. Tem muita banda massa, tipo o Elevation Riding, aquele que a gente usou agora nesse CND do encontro. Às vezes a gente pensa assim, poxa, o meio gospel não tem tanta música massa, mas tem muita música massa e inspirativa. Eu pensei isso mesmo aí. Fui postar um Reels e nada, mano. E nenhuma música e nada. Eu falei, caraca, mano, meio gospel tá meio... Não, tem muita música massa. É porque, tipo, tem muita música, mas não é algo estourado na plataforma. Entendeu? Estoura no Instagram. Outras músicas, mas nada de estourar. Algo igual o Elevation. Mano, é top demais, mano. Vai dar risada ali. Com certeza. Vai certeza. Mano, e tu falou um versículo aí, tem outros versículos que te inspiram mais na Bíblia? Apesar dela todinha, né? Toda a Bíblia, né? Mas tem um versículo que, tipo, cravado já, fala, cara, esse versículo aqui é igual Romanos 8:28. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam, né? Que eles amam a Deus. Que ama a Deus. Mas tem um versículo bem massa, em Hebreus, que fala assim, que a gente deve caminhar com ousadia pelo novo e vivo caminho em direção ao trono de Deus. Então, assim, a Bíblia fala que a gente precisa ter essa ousadia no sentido de entender que, cara, eu sou amado e eu não vou caminhar com medo de saber se eu vou receber ou não nesse trono. Mas eu vou caminhar com garra, com força, com ousadia para poder chegar nesse trono de glória, né? Com receber graça nesse trono da graça. Sobre o adolescente também, eu acho que essa parada da Bíblia é essencial, né? Muitas vezes a gente quer viver coisas loucas, mas não tem a base, né? E lembra dessa história da Argentina? Sim, sim. Quando eu cheguei no avião lá e consegui entrar, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava no celular na época, e aí tinha aberto o versículo que tinha sido na pregação no domingo anterior. E era em Isaías, não sei se era Isaías 41, mas falava assim, eu, Senhor, te pegarei e te conduzirei pela minha destra fiel. Eu conduzirei e te pegarei pela minha mão direita. E aí, aquilo que eu estava vivendo, quando eu abri a palavra baseou aquilo que eu estava vivendo.
ela deu base mesmo e disse assim, realmente confirmou tudo aquilo aquela loucura que eu tava vivendo, daquela história da Argentina lá. Sim. Então a gente tem que ter a base bíblica, não tem como. A gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa amar mesmo o Senhor e amar a palavra dele. E adolescentes, né? Os adolescentes. Eu entendo que essa geração de adolescente é uma geração apaixonada, viu? Mano, domingo E eu- teve um exemplo, né? Só Eu você- tava falando ontem com o Jean, que tu pira que esses adolescentes, eles discipularão os nossos filhos? Com certeza. Tua filha, né? Tem quantos anos? Filho vai fazer 10 anos. 10 anos, né? Talvez não a tua filha, né? Mas Sim, não, a minha sim. a tua também, né? Sim, igual nós ganhamos uma Bíblia, né? No encontro e... Primeira coisa que eu peguei a Bíblia, eu falei, caraca, isso aqui vai ser da Valentina. Eu vou profetizar que ela vai estar aqui daqui 3, 4 anos. E ela gostou que ela pegou os adesivos já, papai e tal. E agora nós vamos ter que ler a Bíblia. Ela, não, vamos ler com certeza. E, tipo, a leitura da Bíblia é bem fácil Uhum. de entender e tal. E foi igual tu falou mesmo, mano. A geração de agora vai ser pastores daqui a um tempo dos nossos filhos. Sim, eles vão discipular, e isso é muito forte. É por isso que a gente tem que entregar tudo que a gente tem agora, discipulando, ensinando, cuidando, exortando, levantando eles agora, porque é eles que vão ser a geração do avivamento, que vão influenciar a geração dos nossos filhos. Justamente. Então isso é muito louco. Mas eu entendo muito que essa geração aqui é uma geração diferente, viu? De adolescentes, que queimam mesmo pela presença do Senhor. E tipo, O Arthurzinho tá ouvindo aí, hein? O Arthurzinho. né? O Filipinho, caraca, o Filipinho foi sensacional, mano. Sabe que é um Filipinho, né? Que Loucura. aí, tipo, é adolescentes, mano, que lá que um dia vão estar no meio da sociedade aí, com Cristo e tal, aí vão ser pai de famílias, vão ser adultos, profissionais, entendeu? Então é algo que é formado agora, né? Pra mais na frente dar resultado. Porque se formar agora errado, mais na frente vai. É igual soma é cálculo. Começou errado, vai terminar. Vai dar errado, mas é isso mesmo. A gente tem muitos que já são cabeças, assim, né? Que são, como eu posso dizer? Já são líderes, né? Giovana, Daniel, Guilherme, Lucas. Enfim, tem uma galera aí que... Até o próprio Vitor, que ele tava no meu PGD do ano passado e hoje já tá aí sendo peça principal e peça-chave no teatro. Verdade. E acho que a nossa função mesmo é essa, né? Como eu não acreditava que eu ia chegar nesse período de falar assim, galera, se inspirar na gente. Nunca pensava nisso, sabe? Cara, e Tipo, 32 anos. inspira, mano. Porque... Eu nunca pensava. Mas não falo só eu não, mas todos nós, da nossa geração, né? Você também, nossos pastores que também têm a nossa idade. Já parou pra pensar que, tipo, tudo que a gente faz é uma inspiração. Sendo pro bem, sendo pro mal. Mas que bom que a gente tá sendo inspiração boa, né? Muito bom, mano. Mano, tipo, se fosse deixar uma frase ou alguma palavra, quando assim, a gente tá assistindo agora aí, tem algo pronto aí pra nós? Tenho, na hora. Já vou falar pra eles também. Galera, entendam que vocês são filhos amados. Isso vai fazer toda a diferença pra vocês. Quanto mais cedo vocês entenderem que existe um pai que ama vocês e favorece vocês, não pelo que vocês podem fazer, mas pelo que vocês são e por onde o coração de vocês está, quanto mais cedo vocês entenderem isso, vocês vão longe. E o resumo é, o coração de vocês precisa estar no lugar, no centro da vontade de Deus. E não é sobre dinheiro, não é sobre coisas, não é sobre nem... Eu vou falar algo mais assim, não é nem sobre pregação, não é sobre servir, não é sobre fazer algo, não é sobre fotografar, não é, isso são só coisas passageiras, são só meios instrumentos que o Senhor nos deu para poder fazer algo, para poder cumprir algo que Ele nos chamou para fazer. Mas o grande lance é conhecer Jesus. A palavra de Deus diz assim,
que a eternidade consiste em conhecer Cristo. O resumo é isso. A eternidade consiste em conhecer Cristo e estar no centro da sua vontade. Então não importa se eu estiver na China, na Suíça, no Brasil, em Redenção, qualquer lugar. Se eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou ser pleno, vou ser saciado. Caraca, mano, forte, hein? Mano, Esse caraca do Daniel é massa demais. Caraca, mano, pode. tu é doido, velho. Tipo assim, apesar da gente ser já da mesma célula e tal, conhecer algumas histórias e tudo, mas sempre que é contado, mano, é edificador, pô. E obrigado, mano, por compartilhar aí um pouco da tua história aí, um pouco das tuas experiências com Cristo. Creio que vai ter segunda parte, né, disso aqui. Mas antes vou trazer a Nara, depois que tu tua aí. Sim. E obrigado, mano. Valeu, mano. Estamos lisonjeados aqui de te receber, de te ouvir, de conhecer mais um pouco da tua história. Apesar que eu sou amigo íntimo dele, nem conheço bastante a história dele. E é isso, cara. Obrigado, viu? Amém. Bora levantar um clamor e orar pelos adolescentes, já que essa é a primeira... É, o primeiro episódio voltado a pra, eles, né? com esse quadro, né? Com esse quadro, A gente falou de cultura de excelência. Eu acho De que excelência. tem tudo a ver com o futuro, né? Deles, com trabalho, né? Sim, Com o que eu vou fazer na vida e tal. E vamos orar mesmo para que o Senhor derrame sobre eles essa convicção. Verdade, mano. Quer puxar? Então vamos lá. Então, Senhor, no nome de Jesus, nós levantamos um clamor agora, Senhor, sobre a vida desses adolescentes de redenção do Pará, do Brasil, do mundo. Nós oramos para que esse clamor chegue até eles, e nós oramos para que eles conheçam Cristo, que eles não entendam que eles entendam que eles não precisam de dinheiro para que eles sejam felizes, eles não precisam de coisas, de bens materiais, eles precisam do Senhor, para que o Senhor seja aquele que preenche todas as lacunas. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, e especialmente sobre aqueles que não se encontraram, que não sabem o que fazer, que estão num período de decisão, num período de encontrar uma vocação, um trabalho. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa dar inspirações, que o Senhor possa dar uma direção para que eles possam encontrar aquilo que o Senhor chamou para fazer. Mas eu também oro para que eles entendam que aquilo que eles estão fazendo, onde ninguém está vendo, onde ninguém consegue perceber, que os corações deles estejam voltados para fazer algo com excelência, que eles entendam que tudo aquilo que eles fazem para os homens, eles também fazem para o Senhor. E se eles fizerem com esse coração, eles transformarão o mundo, eles serão reconhecidos, eles serão levantados. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor levante essa geração, uma geração próspera, uma geração cheia de unção, uma geração do avivamento. Eu oro especialmente agora pelos nossos adolescentes aqui de Redenção, da PIB e de todas as igrejas. Eu oro, Senhor, para que eles sejam alcançados pelo seu mover, pela sua cultura, pelo seu reino. Eu oro para que o reino do Senhor invada as escolas, invada a vida das pessoas e que eles sejam transformados. O Senhor levante pessoas, levante líderes adolescentes que transformem, que sejam canais de bênção para que transformem a vida de outros adolescentes. Eu também sinto de orar, Senhor, pelos adolescentes da Suíça, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que principalmente os adolescentes brasileiros sejam alcançados e que essa vida que existe no adolescente brasileiro alcance a vida de adolescentes de outras nacionalidades, de outras nações. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa fazer com que essa palavra alcance, que eles vejam e que sejam inspirados, que sejam avivados no coração deles, o coração que está morto, que seja avivado, que o Senhor comece um grande avivamento, não só na Suíça, mas em toda a Europa, Senhor. Nós oramos por isso, Pai, nós declaramos o seu reinado sobre essa nação, sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, mano. Obrigado, viu? Tamo junto. E é isso, cara. Não tem a segunda parte, né? É isso aí. Você que assistiu até aqui, muito obrigado.
que você curta, você comenta, você compartilha aqui esse vídeo. Não deixe de acompanhar os nossos apoiadores aqui também, viu? E é isso, cara. Obrigado e fique com Deus. E é excelente. Ele tava conversando, né? Enfim, que ano vai ser, eu acho que esse futuro de excelência, eu acho que especialmente para os adolescentes, vai ser incrível. Eu fiquei hoje me perguntando, né? Cara, no mínimo, assim, que look usar? E a Nara falou assim, não pode, né? Não, tem que ser negócio para adolescente, né? Tem que ser um negócio assim que então, assim, faz todo sentido a gente falar de figuras de excelência, porque a gente fala de algo que vai além da sua